Dando continuidade ao nosso estudo de ligação química e tudo aquilo que influencia nessa disposição, nessa interação, vou falar um pouco de polaridade. A polaridade ela está envolvida com a simetria, com onde o elétron está. Os elétrons estão numa ligação, então vamos dar uma olhadinha nisso, né? Tem aquela pergunta, o que é polaridade? A polaridade ela tem a ver com a simetria. Existem moléculas ou ligações em que os átomos eles têm tendências a puxar o elétron, ou ter o elétron mais próximo de si que outros. E isso cria regiões com maior carga elétrica negativa e regiões mais positivas. E isso, é, a essa interação se chama de polaridade. Então, polaridade ela tem a ver com a região de carga elétrica que uma ligação ou a molécula possui, tá? Por exemplo, aqui eu tenho sódio, em torno do sódio tem moléculas de água, né? A gente percebe que o sódio é um elemento que ele tem uma tendência a se tornar positivo, né? E quando isso acontece e ele está em solução aquosa, por exemplo, quando eu coloco cloreto de sódio em solução aquosa, eu tenho o sódio, em torno dele eu tenho moléculas de água. E a água, o oxigênio é a parte mais eletronegativa da molécula. Então, o oxigênio vai ficar mais próximo do sódio do que o hidrogênio, que no caso seriam aqui essas duas bolinhas aqui bege, né? Essa rosinha aqui ficaria mais próxima do sódio, certo? Então, polaridade seria isso, né? Quando você tem essa distribuição de carga diferenciada devido à tendência de cada elemento envolvido ali na ligação. E elas podem ser de dois tipos, basicamente, polaridade de ligação e polaridade de molécula. A polaridade de ligação é que a gente vai dar enfoque agora e vamos falar de dois tipos de ligação que já foram vistos, que são ligação iônica, que é a força que mantém o átomo unido, depois que um átomo cede um ou mais elétrons para um outro átomo. Então, nessa ligação, você tem a doação de um átomo, doa elétron para o outro átomo. Então, você tem ali ligação entre metal e ametal, né? Então, nesse caso, você sempre vai ter diferença de polaridade. Por quê? Aquele que doa, ele adquire carga elétrica positiva, e aquele que recebe adquire carga elétrica negativa. Então, nesse caso, você sempre vai ter alguém positivo e alguém negativo. Então, toda ligação iônica, ela é polar, ela tem um polo positivo e tem um polo negativo, tá? Aqui você pode ver um exemplo da ligação entre o sódio e o cloro. O sódio ele vai doar um elétron para o cloro, né? Então, quando isso acontece, ele torna-se um elemento com carga positiva e o cloro com carga negativa, certo? Com relação às ligações covalentes, que é o tipo de ligação de compartilhamento de elétrons, o que a gente tem? Você tem dois casos. Pode ter ligação apolar, ligação covalente apolar, que é aquela onde você não tem a diferença, não tem a diferenciação de polos, e a ligação covalente polar. A ligação covalente apolar, ela vai acontecer, aliás, vai acontecer entre átomos de eletronegatividade iguais, ou seja, entre átomos iguais. H2, Cl2, O2, N2. Essas ligações, elas são ligações de átomos iguais. Então, a densidade de carga, que é essa regiãozinha aqui, ela vai ser igual, ela vai ser simétrica. O elétron está ali distribuído no meio da ligação para os dois, não vai ter uma diferença, alguém que está mais próximo
algum elemento que está mais próximo do elétron, porque os dois tem a mesma tendência a atrair esse elétron, certo? Então, vai acontecer sempre entre átomos iguais. A ligação covalente polar é quando um dos átomos ele tem uma tendência maior do que o outro de atrair os elétrons. Aqui, ó, em cima, eu vou fazer para vocês as setinhas da eletronegatividade, que aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? Então, a gente, por exemplo, aqui, a gente está falando, o flúor é o mais eletronegativo, debaixo do flúor está o cloro, tá? E cada lado de cá a gente tem o hidrogênio. Então, a gente observa que o cloro ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, os elétrons têm tendência a ficar mais próximos dele na ligação entre o H e o Cl do que mais próximos do hidrogênio. Então, a densidade de carga negativa vai estar no cloro, não no hidrogênio. Então, aqui eu vou ter uma densidade de carga positiva e aqui eu tenho uma densidade de carga negativa, certo? Então, aqui eu tenho uma ligação covalente polar. Então, se eu tenho sempre átomos diferentes, eu tenho ligação covalente do tipo polar. A ligação é assim: ligação covalente apolar, átomos iguais. Ligação covalente polar, átomos diferentes. Com relação à molécula, o que acontece? Você vai ter que olhar dois parâmetros, né? A diferença de eletronegatividade dos átomos e a geometria molecular. Esses dois parâmetros, eles influenciam na polaridade da molécula, do todo, né? Falando sobre o primeiro tópico, diferença de eletronegatividade, como eu já falei, a eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, os elementos que estão mais à direita da tabela periódica, eles são mais eletronegativos, certo? Então, o que acontece? Quando existe essa diferença de eletronegatividade, eu vou ter, em uma molécula linear, eu já sei que a molécula é polar. Se eu não tenho, essa molécula é apolar. Então, se as moléculas são formadas por átomos do mesmo elemento químico, né, onde não tem diferença de eletronegatividade, são substâncias simples, elas serão apolares, elas não terão polo. Esse A quer dizer não tem polo. Devido a não haver uma diferença de eletronegatividade. Isso só não acontece com o ozônio O3, devido ao próximo fator que a gente vai explicar, que é a geometria da molécula, tá? Uma outra questão, se eu tiver uma molécula diatômica de dois átomos, eu vou ter sempre uma molécula linear. Então, aí eu vejo se ela os dois átomos são diferentes, eu já posso classificar como uma molécula polar. A ligação é polar e a molécula também é polar. Falando de geometria, que foi um assunto que nós abordamos alguns tópicos atrás, o que acontece? Vamos ver a molécula de CO2. CO2, se eu lembrar lá da minha tabela periódica, onde está o carbono e onde está o oxigênio? Ó, lá nas famílias eu tenho carbono, né? Nitrogênio. Não sei o que deu isso aqui. Nitrogênio e oxigênio. Isso. Vamos voltar aqui. Eu vou ter aqui nitrogênio e oxigênio. O que acontece? O carbono ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, ele está mais à esquerda, né? Então, os elétrons vão estar mais próximos do oxigênio, não do carbono. Então, por isso que o oxigênio adquire uma densidade de carga negativa, e o carbono adquire uma densidade de carga positiva, tá? Então, a gente pode representar por setinhas aqui. Eu tenho aqui e eu tenho aqui, ó,
uma setinha para cada lado. O que vai acontecer aqui? Quando são dois vetores, né? Eles estão formando aqui um ângulo de 180 graus, certo? Então, ele está formando um ângulo de 180 graus e ele está se anulando. Então, quando isso acontece, eu tenho uma molécula do tipo apolar, o Mi, que é esse símbolozinho aqui, que representa a densidade de carga, ele vai ser igual a zero. Então, eu posso colocar assim, ó, Mi igual a zero. Quer ver? Deixa eu só corrigir aqui. Eu posso dizer aqui que isso aqui é Mi igual a zero. Quando o Mi vai ser igual a zero, quando eu tenho uma molécula do tipo apolar, tá? Então, vamos escrever aqui. Ela é apolar, certo? Outro caso que a gente vai ver agora é o seguinte: a água. O hidrogênio, ele tá cá no comecinho aqui. O oxigênio é mais eletronegativo, né? Então, eu vou ter uma densidade de carga mais negativa no oxigênio. E os elétrons, eles vão estar nesse sentido, certo? Então, o que acontece aqui? Eu tenho densidade de carga, eu tenho uma geometria. Aqui eu teria uma geometria linear, elas iriam se anular. Aqui eu não tenho uma geometria, eu não tenho uma anulação desses vetores, né? O que vai acontecer? Os dois vetores eles vão puxar e o que acontece é ele ter uma resultante aqui para baixo, certo? E o que acontece com isso? Tendo uma resultante, eu não vou ter anular o vetor, né? Esse vetor vai ser diferente de zero. Ele não vai se anular, ele vai ser diferente de zero. Eu vou ter uma molécula do tipo polar, certo? Então, aqui seria uma molécula polar. Ok? Então, eu estou olhando com relação à molécula. Vale ressaltar que a ligação oxigênio-hidrogênio é uma ligação polar, assim como a ligação carbono-oxigênio. Mas eu estou olhando a molécula, estou olhando o todo. Um macetezinho que eu posso falar para vocês que vocês podem usar é o seguinte: depois de estudar a geometria, você vê a disposição do elemento, você coloca lá a forma, o desenho mais corretamente, o que a gente pode perceber? Olha só, eu tenho uma geometria aqui linear, né? Eu tenho que olhar, olhando o meu átomo central, o que eu tenho? Eu tenho em torno do átomo central, eu vou olhar ligações e nuvens eletrônicas, tá? Eu tenho nuvens eletrônicas é toda vez que eu tiver uma ligação ou um par de elétrons não ligados, tá? No carbono, eu tenho, vamos contar a dupla como uma ligação, só para vocês entenderem. Eu tenho uma ligação aqui e outra ligação aqui, certo? Então, o número de ligações, N, L, vai ser igual a quanto? 2, nesse caso, certo? Nuvens eletrônicas, vou chamar de NE, a região onde tem elétrons em torno do átomo central, ou elétrons livres ou ligação. Então, eu vou ter essa região, nesse caso, essa região e essa região. Eu vou ter 2, né? Então, 2 é igual a 2, né? Então, aqui a gente tem uma molécula apolar. Sempre que os números forem iguais, a gente tem uma molécula polar. Nesse caso aqui, aqui não foi desenhado, mas o oxigênio ele tem 6 pares, né? E apenas 2, um está formando uma ligação aqui, o outro está formando aqui, e tem 2 pares aqui não ligados. Então, o que acontece? Número de ligações do átomo de oxigênio. Por que eu estou olhando o oxigênio? Porque o oxigênio é meu átomo central. Ó, ligações, 1, 2. Então, aqui eu tenho 2 ligações.
Nuvens eletrônicas. Em cada ligação eu tenho uma nuvem eletrônica e em cada par de elétrons eu também tenho uma nuvem eletrônica. Então, eu teria uma, o parzinho aqui mais uma, mais uma, mais uma. Eu teria 4. Então, nuvens eletrônicas, eu teria quanto? 4 nuvens eletrônicas. 2 não é igual a 4. Então, aqui eu teria uma molécula polar. Isso sempre vai acontecer quando os ligantes forem iguais. Sempre quando os ligantes forem iguais, vocês podem usar essa regrinha de comparação de número de ligações e de nuvens eletrônicas em torno do átomo central. O átomo central é aquele que forma o maior número de ligações e que está em menor quantidade, tá? Aqui em cima o carbono, aqui o oxigênio, ok? Então, é isso. Então, peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, deixem nos comentários as dúvidas para que eu possa ajudá-los da melhor forma possível. Muito obrigada.